Bem-vindos de volta. Na aula de hoje, nós vamos aplicar o algoritmo DH a esse robô que tem a sigla SCARA, Selective Compliant Articulated Robot Arm, que é um robô bastante utilizado na indústria. Ele é complacente seletivamente em 2 dos eixos, ou seja, ele tem mais mobilidade nesses eixos. Porém, ele é mais rígido no eixo Z, que é o eixo vertical, corresponde a esses eixos verticais. Esse robô tem 4 articulações, em geral você encontra ele com 4 articulações. Uma junta rotativa aqui, outra junta aqui, uma junta linear prismática para deslocamento vertical e uma junta para a rotação da ferramenta. Então, reparem que ele tem 3 juntas rotativas e essas juntas, então, possibilitam uma mobilidade maior nesse plano XY e apenas uma junta vertical, que então causa mais rigidez, menos mobilidade aí nesse eixo. Bom, o robô SCARA tem uma configuração muito particular das juntas e aqui vocês já podem perceber que nele todas as juntas estão paralelas umas às outras ou então colineares, que é no caso dessas últimas 2 juntas. Isso gera uma situação interessante na aplicação do algoritmo DH que a gente precisa ver com vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho a representação esquemática do robô SCARA. Vamos identificar as juntas. Aqui está a primeira junta rotativa, tá? A segunda junta rotativa, a terceira junta que é linear prismática e a quarta junta faz a rotação da ferramenta, tá bom? Agora, então, a gente precisa... o N desse robô é 4, né? Portanto... E a gente precisa, como primeiro passo da aplicação do algoritmo DH, fixar na base uma origem 0 com o Z0 alinhado com o eixo da junta 1. Depois disso, nós arbitramos um X. Tá muito esquisito aí esse eixo meu. Esse X0. Arbitramos esse X0 e completamos com o sistema destrógero Y0. Feito isso, iniciamos o algoritmo, a primeira recursão do algoritmo, setando o contador como 1. E então a gente vai origem por origem alocando de novo na recursão. Então, na primeira recursão aí, alinhar o eixo Z1 ao eixo da junta I mais 1, ou seja, a junta 2. A junta 2 está aqui, o eixo dela está aqui, então a gente vai alinhar o Z1 no eixo dessa junta. Agora, o próximo passo é localize a origem 1. A origem 1 seria na interseção de Z0 e Z1. Só que Z0 e Z1 não se interceptam. Nesse caso, eles estão paralelos. Então, a gente vai localizar a origem 1 na interseção da normal comum entre os 2 eixos e Z1. A interseção entre Z1 e a normal comum entre Z0 e Z1. Agora, a gente então precisa encontrar a normal comum entre os 2 eixos. Então, a gente tem aqui esse eixo Z0, tá? Infinito, menos a mais infinito. E aqui nós teríamos infinitas normais comuns entre o eixo. Porém, nós temos uma aqui que está no próprio elo do robô. E é ela que a gente vai considerar. Então, a gente vai considerar essa normal comum, interseção com Z1,
e aqui vai estar a origem 1. Depois disso, a gente vai alocar o x1. A alocação do x1 é importante porque nós usamos esse eixo para alocar posteriormente a segunda distância, que é a distância representada pelo parâmetro A do algoritmo DH. Então, para isso, e aqui a gente vai perceber que é muito importante alocar essa distância, porque a distância em Z nós temos no eixo vertical, e a distância, a outra distância que nós precisamos contabilizar no manipulador, nós vamos contabilizar pelo parâmetro A. Então, dessa forma, a gente vai lá de novo alocar x como perpendicular a Z0 e Z1, mas caso Z0 e Z1 não se interceptam, ou no caso que eles estão paralelos, a gente vai colocar o x na direção como o prolongamento da direção na origem, na direção da normal comum. Então, a normal comum está no eixo, a gente vai como se fosse, estivesse no eixo, não, no elo, desculpa, então, como se ele estivesse nesse elo, prolongamento desse elo aqui. No caso ele é de menos infinito a mais infinito também. Depois disso, a gente completa o sistema de Strógero. Eu não vou completar ele por uma razão de clareza. Vou incrementar o contador. Testo 2 é menor que n, é menor. Vamos para a recursão de novo. Vamos para a próxima junta. Então, vamos alinhar o Z2 com o eixo da junta 3. O eixo da junta 3 é esse linear prismático aqui, é esse eixo aqui, e a gente vai colocar, então, alinhar o Z2 com esse eixo. Porém, como a sequência do manipulador aponta para cá, eu vou apontar para baixo e não para cima. Eu vou apontar o sentido do eixo no sentido da ferramenta, tá certo? E aqui, de novo, surge o mesmo problema. Eu vou até selecionar outra cor de ponteiro para representar melhor isso. Então, de novo, nós temos aqui a junta 2, junta 3, é paralela à junta 2. Então, a gente, de novo, tem a mesma questão na alocação da origem 2. A gente vai ter que achar a normal comum entre o Z1, que está nesse eixo, e o Z2, que está nesse eixo. E, novamente, vai ser o nosso elo aqui, a normal comum. Então, a localização da origem 2 vai estar por aqui. Agora eu troco de novo de cor. E nessa origem aqui, a gente vai agora alocar o x2. O x2, nesse caso, também vai estar na normal comum, como parte da normal comum, x2 vai estar nesse elo, tá certo? Não vou completar aqui o sistema de Strógero para questão de clareza. Incremento o contador, testo 3 é menor que 4, é menor que 4. Então, vamos continuar. Então, vamos para a junta 4. Vamos ter que alinhar o eixo Z4 com o eixo da junta, o Z3, desculpa, com o eixo da junta 4. Alinhamos, então, o Z3 com o eixo da junta 4. Então, novamente, a gente tem... Eu vou considerar que a junta tá por aqui assim, vou alinhar isso aqui, Z3. E agora, nós vamos localizar a origem 3. Origem 3 está na interseção de Z2 e Z3.
tá? Mas eles estão, né, na mesma linha, eles estão se interceptando, porém eles estão colineares. O que a gente tem nesse caso? Nesse caso, se torna arbitrária a localização da origem 3, né? É somente nesse caso que se torna arbitrária a localização. Então, eu vou alocar ela aqui, tá? Né, nesse ponto. E agora a gente vai alocar o x3, a única exigência é que seja ortogonal Z1, Z2 e Z3, que é o caso aqui, nessa direção, nós vamos manter o x alinhado com o x2, para minimizar os parâmetros DH. Certo, vamos dizer que a gente completou o sistema lestrógeno, vamos incrementar o contador, o 4 já não é menor que 4, nesse caso a gente tem a última origem. Essa última origem, vou até desenhar aqui um órgão terminal, aqui um prolongamento aqui de órgão terminal para desafogar um pouquinho aqui o desenho. Eu vou mudar de cor. Então, agora a gente vai alinhar o Z4 pelo algoritmo com o eixo da junta, com o Z3. Não é nem pelo eixo da junta 4, mas com o Z3. Z4 estará assim. X3 será arbitrário, porém a gente vai apontar... X4, desculpa, será arbitrário. Ortogonal Z3, Z4, a gente vai apontar para o mesmo lugar. E novamente nós vamos resetar o contador, tá? E vamos colocar aqui igual a 1. E agora a gente vai computar os parâmetros DH. Certo. Então, aqui alocadas as origens, computando o parâmetro DH. Vamos de novo, com I igual a 1. Então, θ1 será o parâmetro em torno de Z0 para alinhar x0 e x1. Mas onde está x1? X1 está nessa direção toda aqui, tá? Tudo aqui. É como se a gente pode transferir o x1 aqui, como se ele tivesse no prolongamento desse eixo. Então, esse ângulo aqui será θ1. Ele será fixo ou variável? Ele será variável porque a junta é rotativa, né? Como a gente já viu em outras ocasiões. Então, θ1 variável. Beleza, D1, a distância 1 é a distância entre a origem 0 e 1 ao longo do eixo Z0, tá? Então, a origem 1 tá aqui, é como se ela estivesse aqui, a gente pode transferir ela para cá, para efeitos de cômputo da distância D, e essa distância aqui vai ser D1. Essa distância será fixa ou variável? Ela será fixa, porque a junta entre a origem 1 e 2, ela é rotativa, que é essa junta 1. E junta rotativa varia somente o ângulo θ. Agora vamos computar a distância A. A distância A é a distância entre a origem 1 e 0 ao longo do eixo x1. Então, nós temos a origem 0 como se ela estivesse aqui, a origem 1 está aqui, ao longo do x a gente tem essa distância aqui, que é a 1. Ela será fixa ou variável? Ela será fixa porque a junta, pelos mesmos motivos do D1. Próximo parâmetro é α1. Α1 é o ângulo de torção entre as juntas, ou seja, o ângulo entre Z0 e Z1 em torno do eixo x1.
Porém, Z1, em torno desse eixo, eles estão alinhados Z1 e Z0, portanto, o alfa será 0. Ótimo, computados esses parâmetros, a gente incrementa o contador e vamos até o n de novo, fazendo recursão. Θ 2 é o ângulo em torno de Z1, esse ângulo aqui, θ 2, para alinhar x1 e x2. Então, a gente pode, de novo, transferir o x2 para cá. Essa distância angular, esse ângulo entre os dois, será dado pela articulação da junta 2. Então, é como se esse x1 estivesse grudado nesse elo aqui, tá? Nesse elo 1, vou até escrever aqui, elo 1, e esse é o elo 2. E é como se esse x2 estivesse grudado nesse elo. Então, quando a junta rotaciona, esse ângulo, ele faz o quê? Varia. Então, por causa do acionamento da junta, esse ângulo é variável. Agora, vamos para o parâmetro D2. D2 é a distância ao longo do eixo Z1 para alinhar as origens 1 e 2. Então, a origem 2 está aqui, a origem 1 está aqui, elas estão alinhadas, do jeito que a gente fixou elas. E a distância é fixa, porque a junta em questão que a gente está analisando, tá? Não vão confundir com essa junta, a gente está fazendo análise de transformação de movimento. Então, agora tem que tomar cuidado. Entre o elo 1 e o elo 2 aqui, entre esse elo que eu chamei de elo 1 e elo 2, e a junta que faz essa rotação é a junta 2. A distância em Z1, ela é fixa. Agora, nós vamos ter o parâmetro A2. O parâmetro A2 agora computa a distância entre a origem 1 e a origem 2 ao longo do eixo x2. Então, o eixo x2 é esse elo, tá nesse elo, e justamente ele está aí para computar essa distância relativa ao tamanho desse elo, é uma distância geométrica. É fixa porque o tamanho do elo não varia. E o alfa entre os dois é 180 graus, porque nós temos o Z1 apontando aqui para cima e o Z2 está apontando para baixo, então a gente tem uma mudança de sinal aí, tá bom? Certo, incrementamos o contador e vamos para próximo θ. θ 3 é o ângulo de rotação para alinhar x2 e x3 em torno do eixo Z2. Certo, é esse ângulo aqui entre os dois, em torno desse eixo, porém, ele é fixo nesse caso, porque a nossa junta que faz transformação entre esse elo e esse elo aqui, ela é linear prismática, então ela não varia o ângulo. E o ângulo é igual a 0, inclusive, a gente precisa colocar um ângulo numérico aqui e ele é fixo, tá bom? Agora, indo para o parâmetro da distância 3, é a distância ao longo do eixo Z2, entre a origem 2 e 3, é essa distância aqui. Ela é fixa ou variável? Vou representar melhor aqui. No caso, ela é variável porque é como se essa origem, de novo, eu repito, ela está presa a esse elo 2. E essa origem, ela está presa a esse elo aqui, que a gente pode chamar de elo 3. E essa origem, ela está presa nesse elo, então ela varia, essa distância entre as duas origens, ela
contrai e ela dilata de acordo com a movimentação dessa junta. Então, junta linear prismática tem a distância D variável, então D3 será variável. Agora, A3 é a distância de desalinhamento das origens ao longo do eixo x3. Como x3 e x2 a gente colocou alinhados e essas origens não estão desalinhadas, ela é igual a zero. É um parâmetro fixo, numérico, tá? Por último, aqui nesse igual a 3, nós temos o ângulo alfa entre as duas origens, que é a torção entre os eixos Z2 e Z3. Eles estão alinhados, portanto, esse ângulo é zero. Incrementamos o contador de novo, vamos para a nossa última recursão. Θ4, então, parâmetro θ4. Θ4 é o parâmetro, é o ângulo em torno do eixo Z3. Z3 está aqui, esse é o ângulo θ4. Como essa última junta, ela é junta rotativa, θ4 é variável, é o parâmetro de rotação da ferramenta, tá? D4 agora. D4 é a distância entre a origem 3 e a origem 4, que a gente alocou aqui, ao longo do eixo Z3, então desse eixo aqui. Só que essa distância, de novo, cuidado para não confundir. A origem 3 está presa a esse elo. A origem 4 está na última ponta da ferramenta do manipulador. Essa distância não varia com a junta, com a variação da junta, porque é como se elas corressem juntas. Então, essa distância aqui vai ser D4. E a junta que está entre elas é uma junta rotativa, então ela não varia nada. Então, esse parâmetro é simplesmente um parâmetro de distância fixo. Agora, o parâmetro A4. A4 é a distância ao longo do eixo x4, x atual, para alinhar as origens, mas elas já estão alinhadas nessa distância, é igual a zero, porque é um parâmetro fixo e a gente tem que fazer ele numérico quando ele é zero. E o alfa 4, o alfa n é sempre zero, então a gente tem um zero aqui, por definição, por causa da alocação aqui das origens e dos eixos todos, por causa do algoritmo DH. Então, o alfa 4 é zero. Bom, aqui tá um pouco confuso o desenho, depois de feitas as origens. E eu vou passar limpo isso e volto para fazer o último passo, que são as matrizes de transformação de movimento. Então, aplicando a matriz elementar, essa matriz elementar, substituindo os parâmetros DH do manipulador SCARA. Nessa matriz, a gente vai obter 4 matrizes de transformação que tem essa forma aqui. Então, fica como tarefa para vocês fazerem essa substituição e depois confiram essas matrizes. Então, seria isso sobre o manipulador SCARA, aplicação do DH para esse manipulador, e até a próxima aula.